Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de decoração no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo de casamento. Quem me segue no Instagram, que é @Mundo Doce da Mari, já sabe que esse final de semana eu fiz um bolo de casamento. Se você não segue, corre lá para poder seguir a gente, para poder ver as coisas, né, em primeira mão. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar um sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos às informações do bolo, tá, gente? Prestem bastante atenção, para que depois não haja dúvida. O primeiro andar é esse aí que vocês estão vendo. Massa branca, manteiga da Mari, que tem receita aqui no canal. Recheio de doce de leite com coco. E é isso, tá? Ele tem 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura e serve uma média de 40 pessoas, de 35 a 40 fatias. Depois que eu desenformei o meu bolo, vou começar a preparar o meu ganache. Para fazer todos os bolos, para blindar os 4 bolos, eu gastei no total 2 kg de chocolate. Então vamos lá. A receita da ganache é a seguinte: para 500 gramas de chocolate meio amargo fracionado, eu utilizei 50 gramas de creme de leite. Ou seja, para cobrir os 4 bolos, eu utilizei no total 2 kg de chocolate e 200... Chocolate não, gente, cobertura fracionada. E 200 gramas de creme de leite, ok? Beleza. Então, como é que eu fiz? Eu peguei 1 kg de chocolate, coloquei no micro-ondas e derreti de 30 em 30 segundos. 1 minuto e meio no total. Depois eu tirei do micro-ondas, mexi bem para terminar de derreter, porque ficou uns pedacinhos. E aí eu acrescentei uma caixinha de leite condensado. De leite condensado não, gente, desculpa, gente, de creme de leite. Eu fui fazendo de quilo em quilo, tá? Porque eu já sabia que eu ia usar bastante chocolate. Acabou que no total usei 2 kg de chocolate e 2 caixinhas de creme de leite. Então a minha ganache ainda tá bem molinha, eu aproveitei ela para fazer uma pré-camada. Joguei na parte de cima, o que foi descendo eu fui espalhando e aproveitei para fazer uma pré-camada bem fininha, porque esse é o primeiro bolo, então ele tem que estar com a ganache um pouquinho mais firme e mais grossa, porque é ele que vai sustentar todos os outros bolos que vão vir em cima. E o que acontece? Eu gosto de fazer 3 camadas de ganache, só que eu gosto de trabalhar com uma ganache mais grossa, mais firme, uma textura mais cremosa. Eu não gosto de trabalhar com a ganache molinha igual estava no começo, então eu gosto de trabalhar com uma ganache mais cremosa. Faz menos sujeira e você consegue fazer uma camada um pouco mais grossa no seu bolo. Então, gente, é como se eu estivesse alisando o chantilly. Eu vou depositando a minha ganache e vou alisando o meu bolo. Eu percebi que na parte de baixo tinha menos ganache do que na parte de cima. Então, eu fui completando de ganache e alisando, completando e alisando, completando e alisando. Eu gosto muito de utilizar essa espátula, que é o raspador de chocolate, porque como a ganache ela vai endurecendo, porque o meu bolo está gelado, tá? Inclusive, você pode sim blindar o seu bolo com a ganache, você pode blindar o bolo estando gelado. Porém, para cobrir com pasta americana, o bolo precisa estar em temperatura ambiente. Então, como que você vai fazer? Você vai blindar o seu bolo gelado e depois você vai esperar entre 1 a 2 horas para poder finalmente cobrir ele com pasta americana. Existe uma outra técnica de blindagem, que é a blindagem feita com guia. Eu conheço a técnica, eu já fiz, mas eu já estou muito habituada a fazer desse jeito aí, com a mão livre mesmo, e é o que dá certo para mim. Então, se você faz a sua blindagem com guia, ótimo, pode continuar, mas eu gosto de fazer a blindagem assim, porque para mim dá super certo. Esse é o meu segundo bolo, que é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate amanteigada da Mari, que também tem receita aqui no canal, e recheio de coco. Vocês viram que o meu disco de isopor tinha um furinho no meio? Vou até mostrar para vocês fazendo agora. Ó, peguei o meu disquinho de isopor, cortei no tamanho que eu quero, porque eu não tinha um disquinho de 15, mas eu tinha um de 20. Então, eu vou cortar, que esse é o meu terceiro bolo. Esse branquinho que vocês estão vendo aí é o meu terceiro bolo, que é o bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Então, eu peguei o meu disquinho de isopor, cortei ele no tamanho do bolo certinho e agora eu faço um buraquinho no meio. Usei o banquinho como guia, fiz um buraquinho no meio que é nesse buraquinho que vai entrar o caninho que vai interligar um bolo no outro, para que o bolo não corra de um lado, nem para um lado nem para o outro. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aí. Eu comecei a fazer a ganache
do meu bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, que é um bolo que serve 25 fatias. Só que a ganache ainda estava um pouquinho mole. Eu queria que a minha ganache ficasse um pouquinho mais cremosa, mais firme. Enquanto eu esperava a ganache entrar na temperatura que eu queria, eu fui aí, aproveitei e fui desenformando o meu bolo de 15. Eu recebo muitas dúvidas, aliás, meu bolo de 15 é massa branca, manteiga da Mari, que tem receita no canal, e recheio de doce de leite puro. Eu recebo muitas perguntas a respeito da ganache. As pessoas falando que a ganache talha, que a ganache separa, fica gordurosa, fica elástica. Gente, o segredo é não deixar o chocolate esquentar demais. Se você deixar o chocolate ficar muito quente, na hora que você misturar ele com creme de leite, ele vai talhar, ele vai ficar elástico, a gordura vai se separar e não vai ficar legal. Uma outra dica também é utilizar a quantidade certa de creme de leite, porque se você colocar pouco creme de leite, vai talhar também a sua ganache. Então, vou repetir para vocês a receita da ganache, tá bom? 500 gramas de cobertura fracionada e 100 gramas de creme de leite. Agora, já estou aí no meu quarto bolo, que é um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de brigadeiro de limão. Prontinho, os meus 4 bolos já estão blindados. Então, gente, é muito simples. Você vai blindar os seus bolos do maior para o menor. Quando você terminar de blindar os 4 bolos, o bolo maior já entrou em temperatura ambiente. E aí você vai poder cobrir o seu bolo com a pasta americana com tranquilidade, sabendo que não corre risco de suar e nem nada. Bom, já blindei os meus bolos e agora eu quero dar essa dica para vocês, ó, eu forro a minha mesa com plástico filme, tá? Eu faço uma vez de um lado, depois do outro lado e eu passo esse plástico filme na minha mesa. Ele vai garantir que a minha mesa não fique toda arranhada e ele vai garantir também que a minha pasta americana não grude na mesa. E aí você não vai precisar usar açúcar impalpável e nem amido de milho. Porque o açúcar impalpável, o amido de milho, ele pode ressecar a sua massa e ela pode rachar. Desse jeitinho que eu faço, cobrindo a mesa com plástico filme, você não corre esse risco. E agora eu quero dar uma dica para você que quer fazer o curso com a Mari. Aqui no box de informações tem um link para você comprar o curso online que está disponível na plataforma Hotmart. E também tem um telefone para você que quer fazer o curso presencial. Nós somos aqui do Rio de Janeiro e o curso acontece em Duque de Caxias. Então acesse o box de informações para você ter todos os detalhes e fazer um curso com a gente. Então agora a gente começa sovando a nossa massa, que é muito importante. Quanto mais você sova, mais macia ela fica e menos risco corre da sua massa rasgar, tá bom? Rachar e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de massa para cada bolo. Para cobrir o bolo de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura, eu utilizei 2 pacotinhos de 800 gramas. Eu uso pasta americana, quase que não sai. Eu uso pasta americana pronta, daquela da Arcolo que a gente compra nas lojas de confeitaria. Então, para esse bolo de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura, eu utilizei 2 pacotes. Aí sobra um pouquinho que eu uso no próximo, tá bom? Então, o que que eu fiz, gente? Eu umedeci a minha mão e passei na minha ganache, na ganache aí do meu bolo. E depois eu joguei a pasta americana por cima. E aí eu vou moldando. Eu vou com as minhas mãos bem devagarinho. Começo pela parte de cima, do centro para a ponta, para evitar da bolha de ar, tá? Então, eu vou passando a minha mão do centro do meu bolo para as pontas e vou prendendo a minha pasta na lateral também, de cima para baixo. Gente, é importante a gente lembrar de dar uma umedecida na ganache, porque a ganache ela fica bem durinha, né? Essa blindagem fica bem durinha, não dura ao ponto de não conseguir cortar o bolo, mas ela fica dura ao ponto de proteger o seu bolo e o recheio. Então, se você não umedecer, a sua pasta americana não vai grudar direito. Então, você precisa umedecer todo o seu bolo e depois você coloca a pasta americana por cima e vai sempre começar pela parte de cima, do meio para as pontas e depois de cima para baixo. O que eu tô fazendo aí agora são as quinas. Eu levo uma espátula de encontro com a outra e vou fazendo as quinas do meu bolo, tá? Antigamente o pessoal não fazia quina, né, em bolo de pasta americana, ficava arredondada. Hoje em dia é moda, então eu faço, tá? Então agora eu tô utilizando o meu banquinho para poder fazer a marcação e eu vou usar 2 tipos de estrutura nesse bolo. Então eu vou utilizar o caninho e o banquinho. Por quê?
O banquinho, ele tem apenas 8 centímetros de altura. Se eu colocar ele aí no meu bolo, ele não vai chegar até o final do meu bolo, que o meu bolo deve estar com 11 de altura, porque entrou pasta americana e ganache. Se eu pego o meu banquinho e coloco aí, ele não vai chegar no final. O que vai acontecer? A base do meu bolo vai rachar, tá? Vai quebrar. Isso é certo. Se o banquinho não chega até o final do bolo, ou se esse caninho, digamos que você não vai utilizar banquinho, se esse caninho de sustentação que você está utilizando não chegar até o final do bolo, a base do seu bolo vai rachar, porque não vai aguentar o peso, tá? E o bolo de cima vai descer sobre o bolo de baixo. Então, o que eu fiz? Marquei com o caninho, coloquei já o meu palitinho do centro, que é um pega-balão daqueles bem grossos, tá? Você higieniza direitinho. Coloquei o meu caninho do centro, peguei meu banquinho, botei de cabeça para baixo, coloquei o meu caninho do centro, marquei esses parafusinhos que tem aí no caninho, ó, marquei ele aí, coloquei o meu caninho de sustentação e coloquei o caninho por cima. O banquinho, quer dizer, por cima. O banquinho entrou dentro dos caninhos, tá? Para eu ter um bolo bem firme, bem seguro. E esse bolo chegou intacto, né? Eu levei o primeiro e o segundo andar montado e ele chegou lá no salão intacto. Nem saiu do lugar, tá? Ah, lembrando, deixa eu falar para vocês. Esse bolo ele vai ser finalizado no salão. Eu cobri ele aqui na minha casa, mas ele foi finalizado no salão. Olha aí o que eu falei pra vocês sobre molhar a mão e passar no bolo. Eu prefiro molhar a mão do que usar o pincel, tá, gente? Você pode usar o pincel se você quiser, mas eu não gosto. Eu prefiro molhar a minha mão e passar a mão molhada no bolo, porque aí eu consigo sentir onde tá molhado e onde não tá. Depois que você passou a mão no bolo, não se esqueça de lavar sua mão com detergente e secar. Porque a pasta americana é branca, senão você transfere ganache, vai acabar sujando a sua pasta americana e o processo é o mesmo. Bom, eu montei aí o primeiro e o segundo andar, naquele mesmo esquema de estruturação que eu mostrei para vocês. Passei a fita de cetim, gente, a fita de cetim faz parte da escolha da noiva do bolo inspiração, tá? Eu estou seguindo o bolo inspiração. Então, eu montei ali o primeiro e o segundo andar, depois eu cobri o terceiro e o quarto andar. O terceiro andar já tá com os caninhos para receber o quarto andar, tá bom? Eu levei tudo bem prontinho, direitinho, para chegar lá e adiantar o meu trabalho e fazer ele do jeito mais fácil possível, tá bom? Então, aí agora, quando eu chego no salão, eu simplesmente coloco o terceiro e o quarto andar e finalizo. Aí estão as coisas que eu tô levando pro salão, tô levando os meus alisadores, bisturi, cola de CMC, pincel, a espátula para retirar o bolo da tábua e passar um por cima do outro, a fita de cetim para colocar nos bolos de cima, fita dupla face, que foi o que eu utilizei para prender as fitas no bolo, e tesoura e também esse paninho de rolo, tá bom? É isso que eu tô levando pro salão. Estamos indo levar os bolos, coloquei todos na caixa, só aquele de lá que não dá para fechar, mas estão todos na caixa, coloquei aqui no chão do carro, que melhor opção para levar. Chega lá, eu mostro para vocês montando. Pessoal, chegamos aqui no salão, ó, tá lindo demais isso aqui, tá muito bonito. E vou começar a montar o bolo agora, tá? Finalizar a montagem do bolo agora. Vamos lá. Então, gente, infelizmente, eu esqueci de mostrar pra vocês passando o terceiro andar pra cima do bolo, tá? Pra cima do segundo andar, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas isso é bem simples, eu já mostrei inúmeras vezes aqui no canal, tá? E agora eu vou mostrar como que eu fiz com o quarto andar, ó. Tirei da forma, da tabuinha, né? E coloquei ali em cima. O quarto andar não tinha um caninho de sustentação no meio, porque o caninho ficou curto, tá? Para passar. Então, não tinha um caninho de sustentação no meio do último andar, mas isso foi avisada para a cliente, tá? Eu avisei para ela que não tinha o caninho para quando ela fosse tirar o bolo dali, que ela tivesse cuidado, porque o de cima estava solto, tá? Mas como ele já estava no lugar, não ia sair dali antes do casamento mesmo, beleza. Tranquilo. Medi as minhas fitas, colei elas com a fita dupla face, ó. Sem encostar no bolo, tá? A fita dupla face não tá encostando no bolo. Ela tá encostando direto na fita. Passo aí, ó, e colo. É bem simples também essa parte de colar. Poderia ser também, gente, caso você queira, você pode utilizar tranquilamente uma fita de pasta americana, tá? Uma faixinha de pasta americana. É porque, como eu disse pra vocês, no bolo inspiração era fita de cetim e eu estou seguindo o modelo inspiração. Então, passei a fita no terceiro e no quarto andar pra gente dar continuidade ao restante do nosso bolo, da nossa decoração, tá?
Então eu vou deixar passando para vocês aí como foi que eu fiz. E deixa eu só aproveitar esse comecinho para explicar para vocês. Essa decoração que vocês estão vendo aí é papelaria, tá? Foi escolha da cliente, utiliza papelaria no bolo. Poderia ser pasta americana também, recorte de pasta americana, mas o bolo de inspiração era papelaria e a cliente quis manter e ficou papelaria também. E o que eu fiz aí? Eu estou passando na parte de trás do meu topo cola de CMC, que nada mais é do que você pegar o pozinho de CMC e misturar com água e pronto, tá feita a cola de CMC, tá bom? E aí eu fui colando com cola de CMC todos os detalhes, um por um, e ficou coladinho direitinho. E ficou muito bonito. Essa cor que a gente tá utilizando, que foi a cor da festa, é o marsala, tá? A fita é um tom de marsala e o topper é um outro tom. Não é preto. Pode estar parecendo preto pra vocês, mas não é preto, tá? É um outro tom de marsala e ficou muito bonito. Ficou o tom sobre tom. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is... Então, gente, esse é o resultado final do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, @MundoDoceDaMari. E se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!